tudo bem? Sejam bem-vindas a mais um assunto, né, relevante sobre a educação dos nossos filhos. E hoje eu quero trazer aqui para vocês um assunto que está me despertando muito interesse durante esses 15 dias que eu venho analisando algumas coisas, né, de acordo com as minhas vivências, e eu quis trazer para vocês esse assunto porque eu acho que vai ser bem pertinente para a situação atual que nós estamos vivendo e também para nós podermos ajudar os filhos da gente. Eu vim falar sobre responsabilidade e comprometimento, né? Então eu faço uma pergunta para vocês: como vocês aí na casa de vocês ensinam os filhos de vocês a importância da responsabilidade e do comprometimento, né, no dia a dia, com os compromissos escolares, com os compromissos domiciliares, né, essa participação, essa contribuição da criança nos afazeres de casa, nos afazeres do lar, né, essa responsabilidade e comprometimento da criança com as atividades escolares, com as atividades extraescolares, né? Quem aí faz o inglês, aula de violão, por exemplo, né? Aula de música, aula de inglês, aula de arte, né? De dança. Como que vocês, numa situação tão atípica como essa que nós estamos vivendo da pandemia, né? Onde a gente está tendo que fazer tudo online, onde tudo foi para dentro da nossa casa, o trabalho, né? As atividades das crianças, né? E tudo que envolvia a nossa vida social foi para dentro da nossa casa. Como que vocês estão lidando com isso? Como que vocês estão ensinando os filhos de vocês nesse novo cenário a desenvolver responsabilidade e comprometimento com os afazeres, né? A gente já falou aqui algumas vezes sobre rotina, né? O quanto é importante a rotina na vida da criança, né? Ela fazer a mesma coisa todos os dias, praticamente no mesmo horário. É claro que a gente está falando aqui de uma forma geral, né, pessoal? A gente sabe que é impossível fazer as mesmas coisas todos os dias no mesmo horário, a não ser que seja um horário de trabalho, de escola, né, que a gente precise chegar naquele horário. Por exemplo, as aulas online começam às 7, então a gente tem que estar lá às 7. Mas deriva, né, o café da manhã, por exemplo, eu tomo todos os dias às 6:30 da manhã. Deriva, né, de 6:30 a 6:35 e tudo mais. Mas o que a gente está falando é a criança entender esses períodos de atividade, né? Então eu acordo de manhã, né? Às 7, às 7:05, às 7:15, eu me preparo para minha aula online, eu tomo o meu café com antecedência, 5 minutos antes eu estou entrando na aula, né? Porque eu tenho comprometimento com o trabalho da minha professora, com o trabalho dos meus colegas. Então vai além de só uma rotina, né? Além de só um horário. É claro que a rotina ela desencadeia tudo isso, com certeza, né? Uma criança que tem rotina, ela com certeza vai fazer isso de uma forma muito mais fácil, né? Mas a gente está falando aqui sobre o respeito e a consideração que vocês ensinam os filhos de vocês a terem, né? Pelo trabalho dos outros, pelo trabalho dos amigos, né? Como que vocês fazem isso, pessoal? Né? Nesse período que a gente está vivendo, né? São dias difíceis, né? Vocês já conversaram aí em casa com os filhos de vocês sobre o contexto da pandemia? O porquê que está acontecendo tudo isso, né? Essa é uma conversa que a gente pode ter, né? Desde lá da criança pequenininha, com 2, 3 anos, até um adolescente que já entende, que está antenado, né? Que vê notícias e está o tempo inteiro atualizado por conta das redes sociais. Né? A gente pode ter essa conversa com uma criança pequena. É claro que em cada contexto a gente vai adaptar a linguagem correta para a criança.
né? Mas ela precisa entender o porquê que ela deixou de ir na escola, o porquê que ela está fazendo as atividades em casa, o porquê que o celular virou uma peça tão importante no contexto familiar, escolar, né? O porquê que ela deixou de ver o amiguinho da escola, o porquê que ela deixou de ir frequentar o supermercado, né? Então ela precisa entender, né? O porquê que os familiares estão ficando doentes, né? Muitas pessoas perderam familiares por conta do contexto atual, né? Da Covid, do coronavírus. Então, como que vocês estão explicando este contexto para as crianças, né? É uma realidade fora do que está acontecendo. Então, a sua avó, o seu avô, o seu parente, ele morreu, mas não explica o porquê, né? Não explica o que está acontecendo, né? Isso é função social, né? É a criança entender o que está acontecendo na sociedade. E a gente não pode perder a oportunidade de ensinar os nossos filhos a viver em sociedade, mesmo com o distanciamento social, né? Então a gente precisa aproveitar esta oportunidade para explicar para eles o que está acontecendo no mundo inteiro, né? Que foi um fato histórico, né? Então, se desde pequenininho a gente vai contextualizando para a criança na linguagem dele, né? Ele vai entender o contexto, por que tudo isso está acontecendo. E aí vem de encontro com a responsabilidade e o comprometimento, né? Então, filho, olha, a gente está passando por isso porque apareceu um vírus novo no mundo, né? Que ninguém descobriu a cura ainda. Então a gente precisa se proteger, a gente precisa ter hábitos de higiene, lavar as mãos. Você viu o que aconteceu aqui perto da gente com o nosso vizinho, com o nosso familiar. Então a gente precisa pegar esse exemplo para a gente se cuidar mais, né? Pra gente tomar mais cuidado, usar máscara, álcool gel. Por este motivo é que você está em casa, tendo as suas aulas online, não está podendo ver seus amiguinhos, frequentar o supermercado. E a gente nós não estamos de férias, né? Nós não estamos em casa por acaso, né? Então a gente precisa ter o comprometimento, filho, de sentar, de fazer as aulas, né? De cumprir com os horários das suas atividades escolares e extraescolares, né? Precisa ter um tempo de lazer, a gente precisa organizar os seus horários, a gente tem que ter responsabilidade com as coisas da escola, né? Com as coisas, os seus afazeres que você fazia antes, né? Numa vida normal. Porque, gente, isso vai além, né? Para uma vida futura. Se nós queremos cidadãos empenhados, né? Com o trabalho, né? Com a vida social, com a responsabilidade, o cuidado com o outro, nós temos que ensinar através do contexto que ele vive, que é agora as atividades escolares, a responsabilidade de entregar os trabalhos em dia. A gente precisa usar disso para ensinar para eles, né, que é importante, e lá na vida futura eles não vão ter dificuldade de pôr isso em prática, né, de ser cidadãos que chegam no horário certo, que cumprem com as suas atividades, né, que se preocupam em entregar as obrigações para o chefe ou ter cuidado com a sua empresa, enfim, né? Eles precisam ter comprometimento enquanto crianças e adolescentes, ser cobrados disso, né, da melhor maneira possível, de uma forma reflexiva e construtiva, para chegarem no futuro e poderem exercer este tipo de atitude, né, moral, esse tipo de moral, de valor, né? Porque é um valor você ter responsabilidade e comprometimento com as pessoas, né? É claro que a gente não vai ser sempre assim, porque a gente é ser humano, imprevistos acontecem, né? A gente às vezes atrasa, né? Ou às vezes isso acontece, mas isso não pode acontecer com frequência, né? A criança, ela precisa entender a importância da responsabilidade e do comprometimento, né? E aí eu trouxe esse livro para vocês que se chama O Cérebro da Criança, né? E ele está aí falando exatamente disso. Conta a história de um menino de 2 anos que perdeu a babá no acidente de carro, né? E ele queria muito falar sobre aquela situação, né? E aí o livro dá um exemplo de que a mãe não levou ele para tomar sorvete e disfarçou a situação.
Ela sentou com ele e deixou ele falar da maneira dele o que ele estava sentindo. E aí ele repetiu por várias vezes a mesma história até ele conseguir digerir tudo aquilo que estava acontecendo dentro dele, né? E a mãe explicou com uma linguagem adaptada para uma criança de 2 anos o que tinha acontecido, mas não negligenciou a verdade dele, contou a verdade, né? Mas de uma forma adaptada. E ele conseguiu elaborar tudo aquilo que estava acontecendo, né? Que uma pessoa importante para ele tinha sofrido num acidente, mas que ela já que ela não ia voltar mais, e ela tentou explicar da melhor maneira possível, né, com fatos reais e adaptados para aquela criança de 2 anos, o que havia acontecido, né? Então, isso é maturidade emocional, né? A gente ensinar para os nossos filhos a ter maturidade emocional, né? E não extraviar a verdade, né? Contar uma coisa que não aconteceu, né? Então, que a gente consiga ajudar os nossos filhos a elaborar, né? Tudo isso que está acontecendo nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, né? Mas que a gente não deixe de cobrar deles a responsabilidade e o comprometimento com as coisas que são importantes para a vida deles, né? Porque a gente vai colher esses frutos agora e depois também, né? E isso também é importante lembrar nas atividades domiciliares, né? Nas atividades de casa, né? Então, ensinar ele a ter responsabilidades dentro de casa também, arrumar a própria cama, ajudar a jogar o lixo fora, né? Organizar as suas coisas, ter cuidado com as suas coisas, com os seus objetos pessoais, com os seus sapatos, com as suas roupas, né? E se tudo estiver muito pesado para a criança, pessoal, dá um espaço para ela falar, né? Como você está se sentindo sobre tudo isso, né? A gente vivia de um jeito tão diferente, agora tá tão difícil. Como que você se sente sobre isso? Você quer falar, né? Vem aqui, vamos conversar. Por que que você tá chorando? Por que que você tá mais quieto? Né? Colocar isso, explorar isso, ajudar a criança a colocar para fora, né? Mas não esquecer da responsabilidade e do comprometimento, né? Com as atividades escolares, extraescolares e com as atividades de casa. Porque vocês podem ter certeza que esses frutos serão muito bem colhidos agora e no futuro, ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Um abraço, fiquem com Deus. Um abraço de mãe para mãe.